Vista de fora, a Espanha parece um sonho mediterrâneo, com seu clima ensolarado, cidades históricas e praias paradisíacas. É um destino perfeito tanto para turistas quanto para quem busca um recomeço. Mas por detrás dessa imagem de caixa postal existe uma realidade muito menos glamourosa, especialmente para quem tenta viver no país o ano todo. Hoje, alugar um simples quarto pode custar quase todo o salário de um trabalhador. Isso faz com que jovens atrasem a saída da casa dos pais, e até profissionais essenciais como professores e enfermeiros lutam para pagar um teto. Enquanto isso, investidores estrangeiros, plataformas de aluguer turístico e fundos imobiliários transformam casas em ativos financeiros, retirando cada vez mais moradias do alcance da população local. Hoje vamos entender como a Espanha chegou até este ponto, o papel do turismo e dos grandes fundos de investimentos nesta crise, e o que pode acontecer se nada mudar, porque esta não é apenas a crise habitacional da Espanha, é também um alerta do que pode estar acontecendo em muitos países da Europa. Mas para entendermos a crise habitacional espanhola de hoje, precisamos voltar algumas décadas atrás, até o ano de 1986. Depois de entrar na União Europeia em 1986, a Espanha viveu um período de grande crescimento econômico, alimentado por créditos baratos e investimentos externos. O setor da construção explodiu entre 1997 e 2007, período em que a Espanha construiu mais casas do que a Alemanha, França e Reino Unido juntos. Só em 2006 foram mais de 860 mil novas habitações, um recorde absoluto à escala europeia. Distritos urbanos inteiramente novos cresciam mês após mês. Foi uma época de grande crescimento da construção civil. Mas a Espanha sempre teve um problema com o desemprego. Mesmo nos anos mais prósperos, a taxa de desemprego superava os 20%. Entre os mais jovens, ultrapassava os 40%. Apenas a explosão da construção entre 2002 e 2007 a reduziu para 7%. Mas foi um efeito artificial, impulsionado por crédito barato e pelo setor da construção civil, que empregava cerca de 2 milhões de pessoas, mais do que qualquer outro setor no país. Para muitos, era um bilhete dourado. Sem educação formal, podia-se ganhar vários milhares de euros por mês. Nasceu a crença de que possuir uma casa não era um privilégio, era um dado adquirido. Isso porque os empréstimos bancários eram acessíveis. Os bancos ofereciam empréstimos de 100% a 120% do valor do imóvel, e às vezes até mais. E a ideia de que todos poderiam ser proprietários do seu próprio teto parecia algo inquestionável. Esse crescimento acelerado criou uma bolha imobiliária. Quando a bolha estourou com a crise financeira de 2008 nos Estados Unidos, a Espanha caiu em um abismo. O país mergulhou numa recessão profunda. O desemprego geral saltou de 8% para 26%, e entre os mais jovens chegou a impressionantes 55%. Mais de 1 milhão de pessoas perderam seus empregos, especialmente no setor da construção civil. Os preços das casas caíram 15%, e milhares de pessoas perderam suas economias da vida toda. O mercado congelou, e os bancos retomaram as casas que não poderiam ser quitadas. Foi aí que a escala da loucura veio à tona. Medidas severas de austeridade seguiram-se à crise. Os salários no setor público foram congelados. Pensões e benefícios foram cortados. Uma geração que há poucos anos havia recebido esperança de sucesso ficou sem nada. Centenas de milhares de apartamentos recém-construídos ficaram inacabados e vazios. Alguns empreendimentos habitacionais nunca foram concluídos. Por todo o país surgiram cidades fantasmas, cheias de prédios novos, mas desabitados. O cenário era surreal. Enquanto faltava moradia acessível nas grandes cidades, milhões de imóveis recém-construídos permaneciam vazios, alguns em verdadeiras cidades fantasmas. Nos anos seguintes, a economia se recuperou parcialmente, mas as feridas da crise nunca cicatrizaram. Hoje, o desemprego ainda ronda os 12%, e entre os jovens continua acima dos 25%, um dos piores índices da União Europeia. Os salários permaneceram praticamente estagnados nas últimas 2 décadas, enquanto que os preços dos imóveis dispararam. Em 10 anos, os aluguéis em cidades como Barcelona e Madrid subiram cerca de 80%,
mas a renda média aumentou apenas 20%. Na capital espanhola Madrid, por exemplo, um quarto simples pode custar 800 euros por mês, valor próximo ao salário mínimo espanhol. Outro agravante é a concentração populacional. Embora 70% do território espanhol esteja pouco povoado, a maior parte da população, espanhol e emigrantes, se concentram em grandes centros urbanos, como Madrid, Barcelona, Málaga e Valência. Málaga, por exemplo, viu a sua população crescer 15% desde a pandemia. Essa pressão é amplificada pelo turismo e pelo interesse dos investidores estrangeiros. O fenômeno do Airbnb retirou milhares de imóveis do mercado residencial. Estudos mostram que nos bairros mais turísticos de Barcelona, essa atividade aumentou os aluguéis em 7% e elevou o preço de compra dos imóveis em 17%. Fundos de investimentos e compradores de fora da União Europeia também têm um papel central. Apenas em 2024, estrangeiros adquiriram cerca de 70 mil imóveis, muitos desses imóveis para uso como segunda residência. O paradoxo é cruel. Cerca de 3 milhões de casas, quase 14% do estoque habitacional espanhol, estão vazias. Enquanto isso, jovens atrasam a saída da casa dos pais. A idade média com que os jovens saem da casa dos pais é de 30 anos, a segunda mais alta da Europa. E é justamente nesse choque entre uma Espanha cada vez mais desejada e uma Espanha cada vez mais inacessível que começa a verdadeira história da crise habitacional que o país enfrenta hoje. Nas grandes cidades espanholas, o custo de moradia está cada vez mais distante da realidade salarial. Em Barcelona, alugar um apartamento de um quarto custa em média 1.150 euros e em Madrid custa cerca de 1.050 euros. Quando se compara com o salário médio bruto nacional de aproximadamente 1.450 euros e que para muitos jovens não passa de 1.100 euros líquidos, percebe-se que uma boa parte do salário vai embora apenas para manter um teto. Nos últimos 10 anos, os aluguéis subiram cerca de 80%, enquanto os salários aumentaram apenas 20%, criando uma pressão que torna a independência quase impossível. Esse aumento não acontece por acaso. O turismo de massa, somado ao crescimento explosivo de plataformas como o Airbnb, transformou o mercado de habitação. Em Barcelona, estima-se que mais de 10 mil imóveis tenham sido retirados do mercado residencial e convertidos em hospedagens temporárias via as plataformas como o Airbnb. E é nesse ponto que surge uma grande questão. De onde vieram todos esses imóveis para alugar? A resposta nos leva de volta às consequências da primeira crise. Muitos daqueles imóveis retomados pelos bancos após a crise de 2008 foram comprados por fundos de investimentos internacionais do tipo REIT, como a Blackstone e a Lone Star, que as converteram em apartamentos de luxo, alugam por curtos períodos ou simplesmente as mantêm como ativos financeiros. Em 2024, eles adquiriram quase 93 mil imóveis, representando 14% de todas as vendas do país, um recorde histórico. Regiões como Alcante, com 44% das vendas, Málaga com 32%, lideram esta lista. Muitos daqueles imóveis retomados pelos bancos após a crise de 2008 foram comprados pela Blackstone, o maior proprietário imobiliário do mundo. Tornou-se apenas em 5 anos o maior proprietário imobiliário da Espanha, com ativos avaliados em mais de 20 bilhões de euros. Esses fundos são conhecidos como fundos abutres, pois o patrimônio gigantesco que eles possuem só foi possível graças a milhares de despejos forçados de famílias, realizados com o apoio do Estado. Esses fundos transformaram moradias em ativos puramente financeiros, guiados unicamente pela lógica do lucro. Compraram imóveis em massa após os despejos com o aval do Estado e passaram a controlar grande parte da oferta habitacional, tanto de longo quanto de curto prazo, especialmente via plataformas como o Airbnb. Na prática, criaram um verdadeiro monopólio habitacional, e foi aqui que o turismo se tornou uma peça-chave da nova crise. Cidades como Barcelona, Málaga, Madrid e Ilhas Canárias tornaram-se epicentro de uma economia turística, que ao mesmo tempo em que gera receita, retira milhares de casas do mercado residencial. Em Barcelona, mais de 10 mil imóveis já foram convertidos para o uso turístico, enquanto que em Málaga, o número de Airbnbs saltou de 800
para mais de 12 mil em menos de 10 anos, o que fez com que os aluguéis subissem até 7% e os preços de compra aumentassem 17%, além de provocar gentrificação acelerada, expulsando moradores e negócios tradicionais para dar lugar a estabelecimentos voltados ao turismo. Não por acaso, a Prefeitura de Barcelona decidiu implementar uma medida drástica: banir gradualmente todos os aluguéis de curta duração até 2028. Enquanto a demanda por imóveis dispara, os salários permaneceram praticamente estagnados. O desemprego geral na Espanha está em torno de 10%, mas entre os jovens atinge os 25%. Muitos desses jovens estão presos em contratos temporários e mal remunerados, incapazes de cobrir o custo de vida nas grandes cidades. Trabalhar e ainda assim não conseguir pagar moradia virou rotina. As consequências sociais são claras. Na Espanha, a idade média para sair da casa dos pais é de 30 anos. Quartos estudantis custando 500 euros forçam alunos a abandonar cursos universitários, atrasando sonhos e carreiras. Mas a pressão não vem apenas de investidores e turistas. A migração interna e externa intensificam o problema. Internamente, jovens e famílias migram do campo para as grandes cidades como Madrid, Barcelona, Valência e Málaga, em busca de emprego, criando a chamada Espanha vazia, que representa 70% do território espanhol que permanece com baixa densidade populacional, com casas à venda por valores simbólicos, mas sem emprego ou infraestruturas para atrair novos moradores. A migração interna e o turismo de massa fez com que cidades como Málaga, por exemplo, visse sua população crescer 15% desde a pandemia. Já a migração internacional trouxe centenas de milhares de novos residentes, vindos principalmente da Colômbia, Venezuela, Marrocos e países da África subsaariana, muitos dos quais se estabelecem permanentemente no país, principalmente nas grandes cidades. O resultado é um choque da demanda sobre o mercado com construção insuficiente. A Espanha produz hoje menos de 130 mil novas habitações por ano, enquanto precisa de mais de 600 mil para equilibrar a oferta e a procura. O resultado é um choque da demanda sobre o mercado com construção insuficiente. Essa desigualdade territorial, somada à pressão nos grandes centros urbanos, alimenta tensões sociais. Em algumas cidades, cresce a percepção de que os de fora, turistas e imigrantes, estão empurrando os nativos para fora dos seus bairros. Casos de hostilidade e xenofobia vêm aumentando. Denúncias contra brasileiros, por exemplo, cresceram mais de 400% desde 2017. O que vemos, portanto, é um ciclo vicioso. Fundos de investimentos e turistas drenam moradias do mercado. A migração pressiona a demanda. A oferta não acompanha e o custo de viver nas grandes cidades se torna proibitiva. O resultado é um país dividido entre áreas supervalorizadas e lotadas e regiões esquecidas e despovoadas. Um contraste que revela um problema muito maior do que apenas números no mercado imobiliário. E é nesse ponto que surge uma questão. A Espanha está disposta a enfrentar essa crise de frente ou continuará a se tornar um lugar cada vez inacessível para quem quer chamá-la de lar? Foi só em meados de 2023, mais de uma década após o estouro da bolha imobiliária de 2008, que a Espanha deu um passo significativo para tentar reverter a crise. O governo aprovou a Lei 12 de 2023 do Direito à Habitação, a primeira norma que estabelece regras claras para limitar aluguéis em bairros turísticos, criar habitações sociais e aumentar a transparência do mercado imobiliário. Segundo a agência de informação Idealista, a lei prevê, por exemplo, que até 30 a 40% do solo urbanizável seja reservado à habitação protegida, sendo metade destinada ao aluguel. Em 2025, o governo lançou também o programa PERTE para a industrialização residencial, no valor de 1 bilhão de euros, previsto para construir 15 a 20 mil casas por ano. Mas o contraste é gritante. Embora tenha sido prometido a construção de 244 mil moradias públicas, até o final de 2024, apenas 350 casas haviam sido entregues. 47.209 contratos assinados e 71.620 imóveis imobilizados.
Isso escancara a distância entre os anúncios grandiosos e a execução real. Ao mesmo tempo, o país endureceu o combate ao turismo que sequestra moradias. Em 2025, o governo central ordenou a retirada de quase 66 mil anúncios do Airbnb por falta de registro e licenças válidas. A justiça validou a primeira leva, retirando 5.800 anúncios, enquanto os outros 54 mil seguem sob investigação. O ministro Pablo Bastudi resumiu a mensagem: não se pode transformar o direito à moradia em negócio.